Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e muito importante para a sua vida, o auto-perdão. Você já ouviu falar sobre auto-perdão? Se você já ouviu falar e tem algumas dúvidas, você está no lugar certo, que nós vamos falar sobre auto-perdão hoje e você vai tirar suas dúvidas. Se você nunca ouviu falar sobre auto-perdão, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender um pouquinho do que se trata o auto-perdão. Vamos lá? Você já se sentiu culpada por algo que você fez ou deixou de fazer? Já se arrependeu de alguma atitude sua ou alguma decisão que você tomou? Já se criticou muito por não ter agido de uma forma diferente em alguma situação? Se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, saiba que você não está sozinha. Muitas pessoas carregam consigo mesmo sentimentos de culpa, remorso, vergonha, frustrações por seus erros, por suas falhas. E esses sentimentos podem ser sim muito prejudiciais para a sua vida, para a sua autoestima, para a sua confiança e para o seu bem-estar emocional. E como lidar com esses sentimentos de uma forma saudável? Como se libertar do peso do passado e seguir em frente? A resposta é auto-perdão. Isso mesmo. O que é auto-perdão? É a capacidade de reconhecer que a gente tem erros, que a gente tem falhas. E sem precisar se punir, se julgar excessivamente. Aceitar que temos as nossas limitações, que somos seres imperfeitos e em construção. Compreendendo assim que tudo faz parte de um grande processo de construção, um grande aprendizado e um crescimento pessoal e emocional. Então, pare aí de ficar se chicoteando, se maltratando e comece a praticar o auto-perdão. Porque o auto-perdão é um sentimento de amor próprio, é um sentimento e um ato de respeito, de compaixão por si mesmo. Mas você pode estar se perguntando assim, é tão difícil se perdoar? Porque é difícil às vezes a gente perdoar o outro, imagina se perdoar, né? E aí você pode perguntar também, quais são os obstáculos que te impedem de praticar esse auto-perdão? E quais são os benefícios que esse auto-perdão pode trazer para a sua vida? Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre essas questões e dar algumas orientações de como você praticar isso no seu dia a dia, como você começar a desenvolver o seu auto-perdão e fazer um processo aí de construção, de crescimento, de amadurecimento pessoal e emocional. Mas antes de continuarmos, eu vou te refazer as perguntas que eu fiz no início do vídeo. Você já se sentiu culpada por algo que você fez ou deixou de fazer? Já se arrependeu por alguma atitude ou alguma decisão que você tomou? Já se criticou por não ter agido de uma forma diferente em alguma situação? Então, se você respondeu sim a algumas dessas perguntas, deixe o seu comentário abaixo e compartilhe essa sua experiência comigo. Vou adorar saber mais sobre como você passou por isso e também podemos nos ajudar a se perdoar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses obstáculos que te levam a praticar aí seu auto-perdão. Porque muitas vezes nós temos dificuldade sim de perdoar os outros e de nos perdoar. Por quê? Porque nós vivemos em ambientes onde instalam crenças a gente limitantes, crenças que dificultam esse processo, que dificultam a gente criar esse movimento e essa atitude. E essas crenças, elas são sobre nós mesmos também, sobre os outros, sobre o ambiente, sobre o mundo onde a gente vive. Essas crenças, elas são e podem ser como, por exemplo, vou citar algumas delas, tá? Você pensar assim, eu sou uma pessoa má, eu sou indigna, eu sou incapaz. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser amada, eu não mereço perdoar. Eu tenho que ser perfeito em tudo que eu faço
Ou eu tenho que agradar todos e cumprir com as expectativas alheias. Ou eu não posso errar, não posso fracassar, eu tenho que sempre estar me punindo ali pelos meus erros. Ou, por exemplo, eu não posso mudar, eu não posso melhorar. Como eu vou fazer isso? Né? Os outros vão me aceitar dessa maneira? Os outros vão me perdoar? E se eu errar novamente? E se eu praticar o mesmo erro? Poxa, o mundo é um lugar cruel, o mundo é um lugar injusto, o mundo é um lugar perigoso. E essas crenças, esses pensamentos, essas sensações podem te gerar ainda mais um sentimento de culpa, de vergonha, de medo, de raiva, de tristeza. E isso vai virando uma bola de neve na sua mente, nos seus sentimentos e nos seus comportamentos. E esses comportamentos vão se tornando comportamentos autodestrutíveis. E como que isso acontece? Eu vou te mostrar agora como que esses comportamentos podem se tornar autodestrutivos e às vezes sem você às vezes perceber que está acontecendo. Você começa a se isolar de quem você ama, de quem você gosta, dos ambientes que você gostava de frequentar. Você começa a se afastar de todas essas pessoas que você gosta de conviver. E aí você começa uma crítica, uma autocrítica constante, pesada. Começa a se depreciar constantemente e demasiadamente. E assim começam as negligências das necessidades físicas, as negligências das necessidades emocionais, as negligências das necessidades espirituais. Começa o início de uma procrastinação e entra os sabotadores, que começam o quê? A deixar os seus projetos, seus sonhos de lado. Depois eu faço, amanhã eu faço. Ai, não tô muito animado hoje, não tô muito animada hoje. E aí você começa a fugir da realidade, procurando alternativas para isso. E quais são as alternativas que a gente começa a achar? Vícios. A gente começa a se viciar em substâncias como álcool, drogas, chocolate, jogos, começa a fazer compras exageradas sem necessidade e outras atividades nocivas. Como, por exemplo, você começa a se agredir fisicamente. Aquelas pessoas que se mutilam, que se cortam, que se ferem, que vão arrancando pedacinhos de você até você sentir que tá doendo, ou sangrar, ou ferir mesmo. E até chegar ao extremo. O que seria o extremo? Tentar um suicídio, ou até mesmo cometer um suicídio. E aí já se torna uma situação grave, um comportamento gravíssimo, e isso tem que ser parado. Por quê? Porque isso vira um círculo vicioso. Um círculo vicioso de quê? De punição, de sofrimento, um sentimento que cada vez mais você começa a se sentir culpado, envergonhado, infeliz, triste. E você precisa romper esse ciclo. Como que você vai romper esse ciclo? Primeiro passo: reconhecendo que você está nesse ciclo. E aí sim você começa a transformar os seus pensamentos. E aí você começa a transformar as suas crenças. E essas crenças limitantes vão começar a se tornar crenças positivas, fortalecedoras. Como, por exemplo, eu vou citar algumas dessas crenças que você já pode começar a verbalizar e aí trazer para o seu consciente e depois para o seu inconsciente. E aí, quais seriam, essas crenças potencializadoras, essas crenças positivas? Aí você começa a pensar assim: não, eu sou uma boa pessoa, eu sou digna de merecer, eu sou capaz de fazer as coisas. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser amada, eu mereço ser perdoada. Eu posso sim ser excelente em algumas coisas e posso ser médio em algumas outras coisas e posso nem saber fazer outras coisas e tá tudo bem. E eu não tenho que agradar a todo mundo, eu tenho que agradar a mim mesma, eu tenho que respeitar as minhas vontades. E sim, eu posso errar algumas vezes, eu posso fracassar algumas vezes, mas eu preciso aprender com isso e me levantar todas as vezes e ver isso como aprendizado. E como eu posso melhorar? E mudar se eu quiser,
Se eu sentir que tá necessário, se eu sentir que isso vai me fazer bem, que isso vai me amadurecer. Porque os outros, eles podem me aceitar ou não, eles podem me perdoar ou não se eu errar, mas eu tenho que fazer isso por mim mesmo. Por quê? Porque o mundo, ele tá cheio de oportunidades e cheio de desafios também. E esses desafios trazem o quê? Surpresas. Então, tente sempre olhar o lado bom e ver que você pode ser sempre surpreendida positivamente. Porque essas crenças que você vai começar a instalar no seu consciente, no seu inconsciente, começa com um simples pensamento de que você pode, de que você é capaz. E aí você começa a desenvolver o seu amor próprio, a sua aceitação, a sua confiança, a sua coragem, a sua alegria e praticar, enfim, a gratidão. E esses sentimentos vão te levar a ter uma vida e comportamentos muito mais saudáveis. E como seriam esses comportamentos mais saudáveis? E quais são os benefícios do auto-perdão? Porque sabemos que o auto-perdão traz inúmeros benefícios. E é uma prática que tem que ser feita diariamente, tem que ser instalada aí nos seus novos hábitos saudáveis. Para quê? Para que esses benefícios tragam muito mais saúde para você, tanto mental quanto física. E quais seriam esses benefícios que o auto-perdão traz para você? Ele reduz seu estresse, reduz sua ansiedade, reduz aqueles momentos que você se sente para baixo, depressivo, aumenta a sua autoestima, aumenta a sua confiança, traz uma valorização aí para sua imagem, aumenta a sua resiliência e a sua flexibilidade em momentos de dificuldade, aumentando também o quê? A sua motivação, trazendo mais criatividade e produtividade para o seu dia a dia. Isso por quê? Porque quando você pratica o auto-perdão, você está estimulando o seu autodesenvolvimento, o seu desenvolvimento pessoal e tá assim praticando, começando a aumentar o seu aprendizado. Com isso, você vai fortalecer as relações, os seus relacionamentos, você vai conseguir praticar ainda mais a empatia, a compaixão e o perdão pelo outro. E com tudo isso, você vai trazer um equilíbrio maior para sua vida, uma paz de espírito maior para sua mente, para o seu corpo físico. Por quê? Porque o auto-perdão, ele traz aí e ele é uma fonte de saúde, uma fonte de felicidade, uma fonte de realização. Porque quanto mais nos perdoamos, mais nós nos amamos, mais nós nos respeitamos. E quanto mais nós nos amamos e mais nos respeitamos, valorizamos ainda mais a nossa vida, a nossa pessoa e valorizamos ainda mais o que nós fazemos. E assim a gente pode se sentir muito mais satisfeito e contribuímos para um mundo ainda melhor. Com isso, quando a gente desenvolve nosso auto-perdão, quando a gente pratica essa habilidade, quando a gente desenvolve essa habilidade, como eu disse, é praticada, desenvolvida, tem que ter persistência todos os dias e existem ferramentas, existem técnicas para que você consiga ir mais rápido nesse processo. E agora, para te ajudar, eu vou falar algumas dessas ferramentas que você pode usar aí no seu dia a dia para você praticar o auto-perdão com você mesmo, tá bom? Você pode se abraçar, porque você tem que amar a pessoa mais especial para você, que é você mesmo. Sentir o seu próprio carinho. Sim, aí você vai sentir aquela sensação de alívio, uma sensação de paz, uma sensação de liberação mesmo desse perdão. Uma terceira técnica que também é muito usado são os rituais de auto-perdão. Como assim um ritual de auto-perdão? O ritual também é muito simples para você fazer. Você pode escolher um objeto que simbolize o erro ou a falha, ou enfim, aquele sentimento de culpa que você teve. E você pode também fazer uma foto, um bilhete ou alguma lembrança que você tem daquele momento, daquela relação que aconteceu, aquele sentimento de culpa. Aí você leva esse objeto para um lugar tranquilo, para um lugar seguro e você pronuncia, você fala em voz alta
ou então você mentaliza bem forte essa sensação de erro, essa sensação de culpa. E aí quando você pedir perdão para aquele objeto, é como se você estivesse pedindo perdão para você mesmo. E aí o universo vai entender que você está fazendo um ritual. Você pode pegar esse objeto depois, jogar fora, quebrá-lo, deixar imerso numa vasilha de água ou simplesmente enterrá-lo para fazer um ritual de desapego, para que você entenda que aquilo foi levado, que aquilo foi finalizado. A morte mesmo daquela culpa, a morte mesmo daquele sentimento aquela sensação de que você fez algo errado, tá bom? E assim você vai se livrando desse peso e abrindo um espaço para coisas novas, para as coisas positivas na sua vida. Tudo bem? Essas são apenas algumas orientações de como você praticar o auto-perdão. Eu espero ter ajudado você a dar um próximo passo aí para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento pessoal e para a sua paz, para o seu equilíbrio. E obrigada por ter me acompanhado até aqui e um grande beijo e até o próximo vídeo.